em trimetria para representarmos um cone de revolução que tenha a sua base num dos planos coordenados ou em planos paralelos a estes, acaba por envolver apenas a representação de uma circunferência que dará origem então, em termos de projeção, a uma elipse, a identificação do vértice do sólido, portanto a localização de um ponto, neste caso sendo então um cone de revolução. Notar que esse vértice, que eu vou ampliar aqui um pouco, que é neste caso este ponto V, existe numa perpendicular à base que passa pelo centro da base, que neste caso é o ponto D. E temos então aqui o ponto V, que é o vértice. E para concluir o exercício precisamos apenas de saber representar as geratrizes de contorno aparente. Ora, eu já avancei este exercício, portanto, envolvendo aqui a representação de um cone de revolução com a base situada no plano x e y. Já avancei o exercício representando a circunferência da base, que corresponde então em projeção a esta elipse. Notar que aqui embaixo temos então o rebatimento que permitiu definir a projeção da base do nosso cone. E já localizei também o vértice então do sólido. Notar que o vértice tem 6 de cota, e para conseguir conhecer esta cota, trabalhei aqui com um segundo rebatimento que me permitiu ter o eixo Z rebatido. E então, a partir de O rebatido, marquei então os 6 cm e avancei para localizar então aqui a projeção do ponto V. Resta-me então passar para a última fase do exercício, que envolve precisamente a representação das geratrizes de contorno aparente. Ora, notar que pode haver a tentação, quando estamos a representar então as geratrizes de contorno aparente, de pensar que os pontos que definem o eixo maior da elipse correspondem então aos pontos da base que pertencem às geratrizes de contorno aparente. E pode haver então a ideia que, se unirmos V a cada um destes pontos, teremos então as geratrizes que procuramos. Vamos só experimentar unir V então aqui ao ponto H e vemos então que existe aqui uma pequena falha, uma vez que uma parte da base fica fora da geratriz de contorno aparente, ou desta suposta geratriz de contorno aparente. Portanto, a solução não passa por unir então o ponto V aos pontos do eixo maior da elipse. Para encontrar então os pontos das verdadeiras geratrizes de contorno aparente, vamos ter de fazer passar por V, ou seja, pelo vértice do nosso sólido, uma projetante, e de seguida interceptar essa projetante com o plano da base. Notar que, se fizermos passar uma reta projetante por V, essa reta, em termos de projeção, fica limitada a um ponto. Correto? Será como se fosse uma reta de topo. O que significa que o ponto de interseção dessa projetante que passa por V com o plano da base, esse ponto vamos considerar que é o ponto I, esse ponto terá a projeção coincidente com o ponto V. Correto? Eles no espaço estão em sítios muito distintos. Notar que o ponto V tem 6 de cota, enquanto o ponto I, uma vez que irá pertencer ao plano da base, terá 0 de cota. O ponto V tem abscissa e afastamento positivo, enquanto neste caso o ponto I terá tanto a abscissa como o afastamento negativos, uma vez que o ponto estará bem mais atrás do que o ponto V. Vou só aqui identificar então que o ponto I é coincidente com o ponto V em termos de projeção. Contudo, o ponto I, como já disse, tem cota 0. Vamos ter de seguida de rebater este ponto I, precisamente para este sistema de rebatimento que temos aqui em baixo. Lembrar que o ponto I pertence ao plano da base. Para conseguirmos rebater este ponto, vamos aqui prolongar o eixo X e vamos fazer passar pela projeção de I uma paralela a Y. Isto permitiu-nos conhecer a abscissa deste ponto, que está aqui indicada por esta distância aqui. Notar que eu prolonguei o eixo X, ou seja,
este segmento pertence aqui à zona já de abscissa negativa. Se eu prolongasse o eixo Y e fizesse passar por I uma paralela desta vez ao eixo X, terei indicação do afastamento do ponto I. Notar que é um afastamento também negativo. Mas basta-nos conhecer uma das coordenadas. Vou já fazer passar pelo ponto I uma perpendicular ao eixo de rebatimento, que corresponde aqui ao segmento AC. E aqui pela indicação então da abscissa do ponto I, faço também passar uma perpendicular ao eixo de rebatimento. Interessa-me interpretar esta perpendicular com o eixo X rebatido, e neste caso isso implica ao prolongamento aqui do eixo X. Vamos fazer isto. Portanto, prolongamos um pouco o eixo X rebatido, de forma a conseguir aqui conhecer a interseção com a perpendicular, que nos permitirá conhecer a abscissa do ponto, aqui em termos do rebatimento. Então, por este ponto aqui, uma paralela ao eixo Y rebatido, e onde esta paralela interceptar então a perpendicular que vinha do ponto I, teremos I rebatido. Correto? Notar que este ponto pertence a este sistema, uma vez que estes pontos, tanto os pontos da base como o ponto I, pertencem ao plano X, Y. Vou só pegar aqui algum do traçado. Tenho então o ponto I, e agora fazemos o seguinte: unimos o ponto I ao centro da base, neste caso é o ponto D, encontramos o ponto médio deste segmento, portanto com uma mediatriz, fazemos centro neste ponto médio e abertura até ao centro da circunferência, até ao ponto D, e esta nova circunferência, onde interceptar a circunferência da base, define os dois pontos que procuramos. Vamos chamar o ponto M e o ponto N. Correto? Só apagar aqui já algum traçado. E agora só temos que contra-rebater estes dois pontos. Vou já fazer passar as perpendiculares ao eixo de rebatimento por estes dois pontos. E vou avançar aqui com o ponto M, perpendicular ao eixo de rebatimento, e agora assim, e onde interceptar então aqui a perpendicular que vinha de M rebatido. Notar que esse ponto necessariamente irá surgir então em cima ou na linha de elipse. Portanto, eu aqui com o programa que estou a utilizar e atendendo ao rigor que este software me permite, eu com esta perpendicular já teria identificado o ponto que procuro, vendo então onde a perpendicular intercepta a elipse. Contudo, na folha de papel é importante, ou pelo menos aconselho, que este processo um pouco mais demorado, envolvendo aqui a localização das coordenadas dos pontos, penso que este processo será o mais adequado para localizar com rigor estes pontos. Ali temos então o ponto M, e se fizermos passar por M uma paralela ao eixo de rebatimento, onde nessa paralela interceptar a perpendicular ao eixo de rebatimento passava por N, rebatido, teremos então o segundo ponto. Notar que novamente pertence à elipse da base. Ali será então o ponto N. Para concluir o exercício, basta
traçado. Para concluir o exercício, basta-nos unir então N ao ponto V e de seguida N ao ponto V, representando então as geratrizes de contorno aparente. Uma vez que vou trabalhar com uma cor diferente, vou já alterar a cor aqui da base. E vamos unir então ponto M ao vértice e o ponto N também ao vértice. E vou destacar aqui a parte visível da base. E por fim, temos o nosso cone com o cone de revolução com a base assente no plano XY.